A misericórdia de Deus. Mesmo em tempos de rebeldia. A história do povo de Israel nos mostra que, ao longo dos séculos, muitos reis se afastaram dos caminhos do Senhor, conduzindo a nação à idolatria, ao pecado e, consequentemente, ao sofrimento. Um desses reis foi Jeoacás, cujo reinado está registrado no livro de 2 Reis, capítulo 13, versículos 1 ao 9. Esse período da história bíblica destaca a relação entre desobediência e juízo divino, mas também ressalta a misericórdia de Deus, que sempre está disposto a ouvir o clamor daqueles que o buscam. A trajetória de Jeoacás nos ensina que Deus disciplina aqueles que se afastam dele, mas, ao mesmo tempo, estende sua graça àqueles que se arrependem, ainda que não de forma plena. A Bíblia nos revela: no 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Não se apartou deles, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e entregou-os na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque o rei da Síria os oprimia. E o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de debaixo da mão dos sírios. E os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como antes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria. Porque não deixou a Jeoacás mais povo, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé. Porquanto o rei da Síria os destruíra e os fizera como o pó, trilhando-os. Ora, o restante dos feitos de Jeoacás, e tudo quanto fez, e o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais, e os sepultaram em Samaria, e Joás, seu filho, reinou em seu lugar. O contexto bíblico de 2 Reis, 13, 1 ao 9. O relato bíblico nos apresenta um momento de grande crise em Israel. Jeoacás era filho de Jeú, o rei que havia sido levantado por Deus para destruir a linhagem de Acabe e eliminar o culto a Baal no Reino do Norte. No entanto, mesmo após essas reformas, Jeoacás não seguiu plenamente os caminhos do Senhor. Ele reinou em Samaria por 17 anos e continuou nos pecados de Jeroboão, mantendo o culto aos bezerros de ouro e a idolatria que afastavam o povo de Deus. Como consequência dessa infidelidade, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e Deus permitiu que a Síria, sob o comando de Hazael e depois de seu filho Ben-Hadad, oprimisse o povo. Essa opressão resultou em grande sofrimento, levando Jeoacás a finalmente buscar a Deus. Em um ato de desespero, ele suplicou ao Senhor, e Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu seu clamor e levantou um libertador para aliviar a opressão síria. No entanto, a libertação não foi acompanhada de uma mudança de coração por parte do povo. Embora Deus tenha concedido o livramento, os israelitas continuaram em seus pecados e não abandonaram totalmente a idolatria. O exército de Israel foi drasticamente reduzido, restando apenas um pequeno número de guerreiros, o que mostra as graves consequências da desobediência. Após a morte de Jeoacás, seu filho Jeoás assumiu o trono, dando continuidade à história de Israel com um novo capítulo, mas com os mesmos desafios espirituais, a misericórdia e a justiça de Deus. Esse trecho da Bíblia nos ensina verdades fundamentais sobre o caráter de Deus e sobre a natureza humana. Primeiramente, vemos que Deus é justo. Ele não ignora o pecado,
E quando uma nação ou um indivíduo escolhe trilhar caminhos de desobediência, inevitavelmente enfrentará as consequências. O povo de Israel escolheu seguir os pecados de Jeroboão, e a opressão síria foi um resultado direto dessa escolha. Ao mesmo tempo, o relato também revela que Deus é misericordioso. Mesmo quando Israel estava em meio à opressão, como consequência de sua desobediência, Deus não deixou de ouvir o clamor de Jeoacás. Isso nos ensina que o Senhor sempre está disposto a perdoar e restaurar aqueles que verdadeiramente o buscam. Contudo, há um alerta importante nesta passagem. Buscar a Deus apenas em momentos de crise, sem um compromisso real de mudança, não transforma a vida de ninguém. O povo de Israel recebeu o livramento divino, mas não abandonou seus pecados. Isso nos leva a refletir sobre a necessidade de um arrependimento genuíno. Deus não deseja apenas que clamemos por Ele em tempos difíceis, mas que entreguemos nossas vidas completamente a Ele. Outro ponto crucial dessa passagem é a redução do exército de Israel. De uma força militar poderosa, restaram apenas 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados. Isso nos mostra que o pecado enfraquece. Quando nos afastamos de Deus, perdemos forças, proteção e bênçãos que Ele deseja nos conceder. Essa história nos leva a refletir sobre nossas próprias vidas. Será que buscamos a Deus apenas quando estamos em dificuldades? Será que mesmo depois de receber suas bênçãos, continuamos apegados a hábitos pecaminosos? Estamos verdadeiramente comprometidos com o Senhor? Ou apenas pedimos ajuda quando precisamos? A história de Jeoacás nos ensina que Deus disciplina aqueles que se afastam dele, mas também nos mostra sua bondade ao ouvir o clamor dos que o buscam. No entanto, buscar a Deus apenas nos momentos de dificuldade, sem um verdadeiro compromisso de mudança, não transforma a vida de ninguém. O verdadeiro arrependimento envolve abandonar os caminhos errados e viver em obediência aos mandamentos do Senhor. Que essa mensagem nos leve a refletir sobre a necessidade de nos voltarmos para Deus com um coração sincero, não apenas em tempos de crise, mas todos os dias de nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, reconhecemos que muitas vezes nos afastamos de Ti e seguimos nossos próprios caminhos. Pedimos que nos ensines a buscar Tua presença com sinceridade, não apenas em momentos difíceis, mas em todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos a abandonar tudo o que nos afasta de Ti. Dá-nos um coração arrependido e disposto a obedecer à Tua vontade. Fortalece-nos para resistirmos às tentações do mundo. Livra-nos das consequências do pecado e guia-nos com Tua luz. Que possamos aprender com os erros do passado e andar firmemente nos Teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.